Jovem Pan Saúde. Olá, amigos da Jovem Pan, eu sou o Dr. Filipe Pedrinola, médico endocrinologista. Você sabia que seu cérebro é plástico? Como assim plástico? Isso mesmo, ele muda de forma. Quando entrei na faculdade de medicina na USP, há muitos anos atrás, o que a gente aprendia? Que seu cérebro não muda de forma. Os seus neurônios, se eles pifarem, se eles morrerem, eles não se regeneram. Isso que a gente aprendeu naquela época. Hoje a gente sabe que não é mais assim. De fato, as suas células nervosas podem se regenerar sim, as suas conexões nervosas podem aumentar ou diminuir, e isso faz parte de um termo chamado de neuroplasticidade cerebral. Agora, por que isso é importante? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque numa situação de estresse, por exemplo, que nós vivemos diariamente, o estresse é feito para ele ser agudo e não crônico, como é hoje. Então o estresse agudo era aquele estresse na época do Homem das Cavernas, quando vinha o tigre dente de sabre te atacar, e você precisava ter uma resposta de luta ou fuga. Hoje em dia não é mais o tigre, então o estresse se torna crônico, porque são preocupações profissionais, são preocupações com dinheiro, com família, com relacionamentos, e tudo isso que essa vida moderna trouxe para nós. E o estresse, quando ele se torna crônico, ele se torna tóxico, e começa a produzir mensageiros químicos que são tóxicos, inclusive para o nosso cérebro, e modifica a estrutura do nosso cérebro, a nossa neuroplasticidade, aumentando, por exemplo, a região do medo, da raiva e da preocupação lá no nosso cérebro chamado de corpo amidaloide. Assim como faz encolher uma outra região muito importante, principalmente para o nosso aprendizado e para a memória, chamada de hipocampo. E além disso, interfere também com a espessura do nosso córtex cerebral, que é aquela parte do cérebro que é a função executiva e de raciocínio. Então a gente vê isso tudo, o quanto o estresse, por exemplo, pode influenciar a forma do nosso cérebro. Assim como a gente come e se você dorme bem ou não. A gente sabe também que o sono interrompido ou a privação do sono acaba também interferindo na nossa bioquímica cerebral e, consequentemente, também na nossa forma cerebral. Assim como a atividade física. O exercício aumenta o volume do nosso cérebro. Ou seja, como dizem alguns pesquisadores, que pode ser que o exercício te deixe mais inteligente. Né? Então pense nisso, procure ter bons hábitos, gerenciar bem as suas emoções, dormir bem, faça exercício regular todos os dias de preferência e cuide do seu descanso, do seu sono. Com certeza o seu cérebro vai agradecer. Um abraço para vocês. Jovem Pan Saúde.